Fala turma, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Socorrista em Treinamento e a gente está falando sobre a semana do X-ABCDE do trauma. A gente já falou sobre o X, sobre o A e sobre o B. Se você não assistiu esses vídeos, volta lá e assiste primeiro o X, assiste o A, assiste o B e não esquece de compartilhar nenhum vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber os novos vídeos do canal. Não esquece de deixar o seu like. Beleza, pessoal? Então hoje a gente vai estar falando sobre o C, sobre a circulação do nosso paciente, né? O que a gente faz, como abordar isso, né? E a gente vai pegar que seja uma forma simples que vocês consigam entender para a gente não dificultar muito esse entendimento e no decorrer aí do canal, dos vídeos, a gente vai evoluindo essas avaliações e parece uma coisa simples, né? Que eu falo assim, ah, o C é a circulação. Não, você tem muita coisa e é crítico também. Como eu falei, o X mata o paciente, o A mata o paciente, o B também, o C também, o D e o E. Então, alguns matam de imediato, né, antes da gente chegar, no momento que a gente chegou, no deslocamento para o hospital, né, no hospital e até depois que a gente sai, um dia, 2 dias, então depende. Alguns matam na hora, outros demoram um pouco mais de tempo, né, longa data que a gente fala. Estou falando sobre o C, a circulação, ó, eu já cheguei no meu paciente, aquela queda de moto do estudo de caso que a gente está atendendo. Não tinha nenhuma hemorragia sanguinante, vias aéreas estavam perdidas, estavam liberadas, né? O B, tórax estava simétrico, estava eupneico, não tinha dor nem dificuldade para respirar, não tinha fratura de arcos costais, estava belezinha. Então a gente chegou no C. O C a gente vai avaliar a nossa circulação do nosso paciente. Tem literaturas que a gente avalia os 4P, que é pele, pulso, perfusão e palpação, e tem literaturas que a gente avalia os 3Ps e um H, que é pele, pulso, perfusão e hemorragias. Hemorragias internas e também pode ser hemorragia, um momento que a gente avalia alguma hemorragia que a gente deixou passar no primeiro momento. Talvez era uma hemorragia capilar que não era preocupante para a gente atender no primeiro momento lá no X, né? Mas eu não vi hemorragia no X, mas aqui a gente está falando de hemorragia interna, aqui a gente está falando de alguma hemorragia que a gente possa ter deixado passar. Então a gente vamos avaliar isso também nessa letra, mas o foco é a hemorragia mais interna, certo? Então vamos lá. Falando aí, né, sobre os 4Ps primeiro, e eu vou falar também dos 3Ps e um H, tá bom? Então fiquem tranquilos. Falando sobre aí a pele do nosso paciente, um paciente que ele está bem, não teve nenhuma alteração, vamos supor, um paciente leve, né? Ele vai estar com uma pele quente seca, ele vai estar com o pulso cheio, ele vai estar com uma perfusão menor do que 2 segundos, e ele também, a gente vai fazer uma palpação. Onde eu faço essa palpação? Vou fazer uma palpação na parte do abdômen do paciente. Lembrando, a gente tem 9 quadrantes, a gente avalia os 4 quadrantes ali de base. A gente também pode avaliar apenas 2 na região, depende como está o paciente. Lembrando, a gente tem que expor o paciente. Toda vez que a gente vai mexer com o paciente, a gente precisa orientar, pedir autorização para ele. Lembra que eu falei no começo? Todo paciente consciente tem o direito de recusar o atendimento, tá bom? Mas não é que você vai fazer todos os pacientes recusar, às vezes o paciente está recusando porque tem uma alteração no D, mas a gente vai chegar lá, tá bom? Então, mas lembra, ele tem o direito, é um direito dele de recusar. Pede autorização para levantar essa camiseta, para fazer uma palpação. Então, nesse quarto P da circulação, quando a gente está avaliando, ó, avaliei pele, quente seca, pulso cheio, perfusão, menor do que 2. Chegou na palpação, avalio o abdômen, avalio a região do pubis. Essa região do pubis, né, ele tem uma fratura importante que pode acontecer, pode estar aberto, que chama open booking, o livro aberto, sangra muito, pessoal. Esse paciente vai perder muito sangue, vai ter alteração na circulação, esse paciente vai entrar em choque, como eu já falei, é uma situação que não vem ao caso, mais hipovolêmico, hemorrágico, mas não vamos se aprofundar nisso, tá? Não é o foco desse vídeo agora, né? Um vídeo mais avançado posterior aí, focando mais sobre os tipos de choque, tá bom? Então, vocês vão ter isso também, fiquem tranquilos, que a gente vai abordar todos os tipos. Então, a gente vê o paciente, eu avalio a região do pubis, avalio a região da pelve e também aproveito ossos longos, né? Como eu avalio ali a parte do fêmur, também tem o úmero, mas isso a gente já estamos ali mais na parte agora inferior do nosso paciente. Agora, como eu passei já os 4Ps, eu vou pegar os 3Ps e o H. Né? Os 3Ps e o H, a gente já começa até abordando ali como que está o pulso primeiro, o primeiro P. Porque quando esse pulso ele está presente, o pulso está cheio, né? É um sinal que esse paciente
não está perdendo sangue. Então, isso é um bizu, né? Na avaliação, a gente começa a não suspeitar aí de uma hemorragia interna, tá? Mas não se atente a isso, o paciente evolui. Então, pode ser que não está apresentando essa alteração agora, por isso que lembra que eu falei? Você tem que ir reavaliando, porque pode alterar esse pulso do paciente também. Mas é um bizu, é um indício também que a gente trouxe também do PH-TLS. Então, a gente fica mais tranquilo, mas eu preciso continuar ali os outros P's e o H. Tá? Então a gente vê o pulso do nosso paciente cheio. Às vezes esse pulso, no caso que esse paciente começa a perder sangue, já está no processo, ou perdeu sangue ou está perdendo, acontece já de ter alteração no primeiro P, que é o pulso. Então vocês vão falar, opa, o corpo ele já tem um sistema de defesa, ele já está te falando, tem alguma coisa errada. É como eu sempre falo, às vezes, pode ver como que o nosso corpo é perfeito, às vezes você come alguma coisa, não está boa, não fez bem para você, está até estragado, o nosso corpo já vem com o sistema de defesa. Você vai começar a ter diarreia, vai começar a ter vômitos, ele vai começar a te defender. Dores abdominais, então é o nosso sistema de defesa. Então o A, né, falando aí, continuando sobre o primeiro P, que é o pulso, vocês podem ver, pode ser que tenha uma alteração nele, mas a gente pode encontrar. Então, nesse primeiro P, continuando aí com a nossa abordagem, a gente pegou esse primeiro P, o pulso está cheio. Mas pode ser que essa alteração da hemorragia interna já tenha um problema, como perdeu sangue ou está perdendo sangue em algum lugar que a gente vai investigar, porque a gente não chegou no momento da palpação, a gente pega esse primeiro P, que é o pulso, a gente vê que esse pulso está forte, cheio, a gente está mais tranquilo. Agora esse pulso ele está filiforme, um pulso rápido. Eu estou falando de pulso radial e não adianta checar só um, vamos checar os dois pulsos para a gente já ver como é que está os dois pulsos nesse momento, tá? Para a gente ver como é que está a qualidade desse pulso. Lembrando que agora é qualidade na avaliação primária e na avaliação secundária é quantidade. Então, turma, a gente vê, esse pulso está filiforme. Esse pulso, pessoal, também pode estar ausente? Pode, esse paciente pode estar com uma PA baixa, inaudível, abaixo de 7. Então, esse paciente, você vai ver que ele não vai ter pulso radial. Quando, outro bizu, hein? Quando não tem o pulso radial, a gente já pode vir para o pulso carotídeo. Mas do paciente consciente, sim, do paciente consciente, você vai checar que esse pulso está, por exemplo, filiforme, o pulso está bem rápido. Né? Por quê? O paciente perdeu sangue ou está perdendo. Pode ser um processo, por que esse pulso está mais fino? E por que esse pulso está rápido, trabalhando, fazendo esse processo da taquicardia? Né? Porque esse paciente perdeu sangue ou está perdendo. Então, o nosso coração, ele não está acostumado e adaptado a trabalhar com essa quantidade, mas o sistema de defesa ele vai trabalhar mais rápido para fazer a compensação, para ele tentar compensar e se adaptar no processo. Né? De menos sangue, ele precisa trabalhar mais rápido para fazer o processo da circulação, levar sangue, levar nutriente, levar oxigênio, certo? Então, a gente já encontra uma alteração no P. Por isso que a gente avalia isolado isso daí. Então chegamos no primeiro P, a gente vai para o próximo P, que já é a pele. A gente vai ver que esse paciente, vamos trabalhar um paciente que ele está perdendo sangue, uma alteração que é importante. O paciente está perdendo sangue, a gente vai avaliar a pele, a gente já viu o pulso. O pulso está filiforme, ou que ele está no pulso radial, ou ele está no pulso carotídeo, né, filiforme, mas tem alteração. Opa, nosso corpo já está falando, ó, presta atenção, começa a procurar mais, começa a investigar. Chegou na pele, o paciente que está bem vai estar quente e seca, né? Ou pode estar morna, o pessoal gosta de falar, porque está quente e está com febre. Mas pense, ó, quente ou frio. Tá? Foquem nessas duas bases. Então, pessoal, dando continuidade nesse vídeo, o paciente, como eu estava falando já, o paciente no próximo P, né, que é sobre a pele, paciente que está bem ali, quente, seca, como eu já falei, né, no processo que uns falam que está morna, né, então, mas é aquele foco que eu já falei. Consciente quente, consciente em frio. Paciente que está bem, pensa em quente, frio, temperatura é outra coisa, isso é secundário, tá? O pessoal foca tanto nisso, mas é uma coisa que não é primário, sobre a temperatura. Então, a gente vai ver isso depois. Lembra que eu falei? O paciente está leve, a gente vê isso no primeiro momento, né? Dá pra gente ver com a ambulância parada, tudo antes de regular. O paciente está crítico, às vezes não vai dar tempo. A gente precisa deslocar, levar esse paciente para o hospital logo e fazer isso depois, certo? Agora, o paciente que está com uma alteração, está perdendo sangue, ou pode ser até outra alteração no quadro. O paciente vai estar como essa pele? Vai estar fria, sudoreica e pegajosa. Vocês podem ver, lembra que o pulso desse paciente filiforme,
pulso rápido, porque trabalhando mais rápido, perdeu, tá perdendo sangue. Então, pode ser outra alteração também. Mas você vê ali, ele já avisou que tem alguma coisa errada. Chegou no A, desculpe, chegou na próxima letra, que é o próximo P, né, porque a gente estava avaliando o pulso, teve uma alteração, chegou na próxima letra, que é o próximo P, que é a pele, opa, fria, sudoreica e pegajosa. Fria, como está fria, gente? Está gelado esse paciente. O paciente está referindo frio. Como chega o próximo? Como que é o sudoreico? Está suando esse paciente. E como que tá? Né, ó, fria, sudoreica e pegajosa. Você começa, ó, tem aquele momento que parece que está grudando sua mão nesse paciente. Então, alteração no pulso, alteração na pele do paciente, a gente começa a ficar preocupado. O paciente perdeu sangue, o paciente pode estar entrando em choque já. Lembra que eu falei? Hipovolêmico, hemorrágico, e assim vai. Não é o foco do vídeo, mas você já sabe que esse paciente já pode estar entrando em choque ou já entrou em choque, o paciente já está chocado, certo? Então, é um paciente que vocês podem ver. Já é sinais de um paciente crítico, né? Um paciente que eu não posso perder tempo na cena. Lembra que esse paciente, para ele, tem a hora de ouro, tempo é vida. Então, mas continuando com esse vídeo, a gente vai para o próximo P, ó, viu? Pulso teve alteração, pele teve alteração e a gente chegou no próximo P, que é a perfusão. Quando a gente faz a perfusão, a gente tem que ver o paciente que está bem, a gente apertou, solta, menor do que 2 segundos. Agora a gente aperta nesse paciente que está perdendo sangue, está tendo alteração no pulso, na pele, agora na perfusão apertei, tá? Maior que 4 segundos, maior do que 2 segundos, essa perfusão está prejudicada, está lentificada, está até ausente, vai confirmando nossas suspeitas. Vamos supor que ele não tinha uma hemorragia no X, mas ele tem uma hemorragia interna. É o momento agora da palpação. A região abdominal, porque os locais que sangram são qual? São o nosso tórax, são os ossos longos às extremidades, o nosso abdômen, a nossa região da pelve e a extremidade eu já falei que é o próprio fêmur. Tá? Então, a palpação que eu vou fazer no paciente, é claro que o indicado é que eu faça uma exposição mantendo até a linha sobre a privacidade. Eu faço a exposição para me ver se esse paciente tem uma cianose, tem essa mudança na coloração de pele, né, esse abdômen está rígido, esse abdômen está flácido. Primeiro, pessoal, é indicado que eu faça uma palpação que ele chama, vamos usar o nome aqui, parcial. Por quê? Eu não vou apertando logo esse abdômen. Pode ver que está tendo coisa alterada, pode ser o sangramento abdominal, um trauma abdominal. Então, faço primeiro uma palpação parcial, leve, né? Já fiz a exposição, estou avaliando, fiz essa parcial e eu começo a fazer uma palpação total. Aí a gente vai usar mais força, né, para a gente ver como é que está a situação. A gente já vem para a região do pubis, avalia para ver se esse pubis aí está fechado, se a fratura não é o open book do livro aberto que eu falei, a região do pubis é essa posição. Se ele estiver fechado, quando eu descer avaliando, a gente vai colocar a mão, vai ver que está fechado, sem novidade. O paciente não tem dor, é um caso que o paciente ou ele vai estar rebaixado, ou o paciente vai ter muita dor, no momento vai estar referindo ali na hora, vai estar radiando ali, e quando ele está aberto, a gente vai fazer a avaliação e ele vai passar direto. Eu indico que vocês treinem isso no decorrer aí dos atendimentos, né? Não treinar em vítima, que eu falo, né? Em vítima a gente está avaliando, a gente está atendendo, mas treine na base de vocês, treinem vocês mesmos e familiares para vocês identificar quando está bem. Se a gente treinar no paciente verde, a gente não vai bater cabeça no paciente vermelho. Você vai saber identificar o paciente que está bem do paciente que está crítico. O paciente que não tem fratura do paciente que está com fratura. Então vocês podem ver, pulso, tinha alteração, filiforme ou radial, avaliando os dois bilateral ou a carótida. Então pulso filiforme, certo? Fino e rápido. Pele, fria, sudoreica e pegajosa. Perfusão prejudicada, lentificada ou ausente. E a gente está avaliando a palpação. Vê abdômen, pode ser que não esteja nada no abdômen. Vê essa fratura aí do open booking do livro aberto na região do pubis. E também vê pelve, se ela está crepitando. Pelve você tem que tomar cuidado para não pesar, para empurrar, porque vai abrir mais e vai sangrar mais ainda. Então a gente tem que pensar no quê? Faz uma proteção e fechar. Né? Nesse momento que a gente faz essa fechando a pelve, que é meio difícil vocês entenderem aqui, a gente já vai sentir se ela vai raspar ali, se vai ter essa crepitação. Além da gente sentir, a gente vai ouvir isso daí, tá bom?
aproveita, avalia o fêmur, mas pode ser que nessa situação, que já teve essa alteração na circulação, é o processo que eu já identifiquei uma hemorragia interna nesse paciente. Paciente crítico, precisa fazer uma regulação de imediato e encaminhar o paciente. Se ele tiver fratura em região do open book, do livro aberto do pubis ou da pelve, a gente precisa fazer uma imobilização de imediato. Posso solicitar apoio do suporte avançado de vida? Dependendo da situação que o paciente está, pode sim, mas faça a regulação rápida, porque talvez é aquilo que eu já falei, estou falando no XABCD desde o começo. Às vezes o doutor vem, às vezes vai pedir para interceptar, embarque, vamos interceptar, ou às vezes ele vai pedir para você deslocar para o hospital aí de referência. Então encontrou, confirmou, pulso alterado, pele, perfusão, na palpação você encontrou essa hemorragia interna, se for da pelvis que a gente consegue fechar, ou da região do pubis e até do fêmur, vamos fechar, né? Via das dúvidas, para não perder tempo, fecha a pelve e também fecha total, o fêmur também. Por quê? Às vezes você tem que tomar cuidado e avaliar tudo, não perder tempo e não deixar passar nada. Às vezes você fecha a pelve e tem fêmur. Às vezes você fechou o fêmur porque você identificou, mas também a pelve também foi afetada. Então o indicado é, tem pelve, fecha fêmur, tem fêmur, fecha a pelve. Vai ser o mesmo tempo, pessoal, e depende de vocês treinando que vocês sejam mais rápidos, vocês vão perder muito tempo, né? Até tem algumas instituições, alguns médicos não gostam que você fazem os dois fechamentos, porque eles falam que perde tempo, não tinha, a gente não faz prevenção, mas pensem que é melhor vocês pecarem para mais do que para menos, deixar alguma coisa passar, paciente sangrar até ir a óbito, tá? Então, para fazer esse fechamento, vocês vão usar talas, bandagem, cinta pélvica, né? Então é cobertor, então é alguns processos que tem até nos vídeos do canal, vocês vão ver os fechamentos de pelve, certo? Então, pessoal, como eu já disse, acho que eu já falei bastante nesse vídeo, o paciente pode entrar em choque, paciente crítico, e é o mesmo parâmetro. Aprenda a identificar se o paciente é crítico, se o paciente é leve, se dá para perder tempo. Não percam tempo em sinais vitais, preenchendo ficha, em avaliação secundária. Ah, eu preciso porque isso pelo menos eu faço para regular. Gente, mas é crítico. Vamos focar em fazer essa regulação de imediato. Identificou, tratou, vamos regular. O doutor falou, é o que a gente vai fazer. Pô, pode ir deslocando que eu já tá tudo identifiquei, tratei, tô reavaliando. Vamos deslocando porque já foi feita a regulação de imediato, paciente crítico, paciente muito grave, lembrando, tem que devolver ele, não é entregar no hospital. Beleza, minha parte eu fiz, é devolver para a sociedade, para a família, abraçar a família, poder trabalhar, abraçar o filho e continuar a vida. Isso é o foco da gente. Então, pensem sobre isso, né? Vamos discutindo casos, conversando, isso é rápido, só que depende de vocês, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e o próximo vídeo a gente vai falar sobre o estado neurológico aí do nosso paciente.